Filipenses 1. No capítulo de hoje, Paulo vai expressar a alegria, a gratidão, né, e encorajar realmente o povo de Filipe ali a estarem, permanecerem na fé, firmes e inabaláveis, por mais que eles estavam passando por circunstâncias de perseguição, por mais que eles estavam passando ali por tribulações, Paulo está encorajando realmente o povo e, acima de tudo, mostrando a sua gratidão, a sua alegria pelo povo estarem orando, pelo povo estarem intercedendo, né? A ponto de ele falar assim: se eu serei livre, serei por causa das orações de vocês, né? Porque Paulo usa o exemplo dele, que Paulo aqui está preso, né? E Paulo fala: gente, se eu serei livre é porque vocês estão orando, é porque vocês estão intercedendo. Porém, Paulo também usa o próprio exemplo da prisão, mostrando que a prisão não impediu que o evangelho fosse propagado, né? Pelo contrário, ele fala que o evangelho nunca tinha sido tão propagado, tão divulgado como naquela época. E Paulo realmente fala para eles permanecerem firmes, unidos como igreja, que nada abale a fé deles, que nada venha impedir deles estarem ali vivendo de maneira santa, de maneira digna, né? Ele fala: não importa o que aconteçam, vivam de maneira digna, ouçam realmente a palavra de Deus, vivam em unidade, né? Então, o que Paulo tá colocando aqui, né? A gente vê e analisa, né? Paulo aqui colocando, falando, né? Mas o foco e o objetivo principal de Paulo sempre foi Cristo, a ponto de aqui no capítulo de hoje ele fala assim: porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque a vida de Paulo era Cristo. Paulo vivia em prol do evangelho. Paulo sofreu perseguição, passou frio, passou fome, naufragou e nada abalava a fé dele. Por quê, né? Você vê em todas as cartas que ele escrevia, em tudo que ele fazia, a gente não vê em nenhum momento ele duvidando da palavra de Deus, nenhum momento dele questionando o porquê de tudo aquilo, né? Aqui é o próprio exemplo, que ele mostrando o exemplo dele que estava preso, ele falou: gente, isso não impediu do evangelho crescer. Então você vê que a mentalidade de Paulo era uma coisa incrível, porque ele vivia, ele respirava, né? O que motivava ele era Cristo, era fazer a vontade de Deus, era passar por tudo aquilo, mas acima de tudo poder salvar vidas, acima de tudo poder usar o exemplo da vida dele para ajudar as outras pessoas, né? Então acredito que no capítulo de hoje Paulo está encorajando, né, o povo aqui a viverem, a permanecerem firmes, independente do que aconteça. E a gente precisa realmente levar isso para as nossas vidas, independente do que aconteça, independente que as pessoas falem ou que os seus parentes agem, nós temos que permanecer inabaláveis, nós temos que ter essa convicção nas nossas vidas, que Cristo guia a nós. Por que para ele morrer era lucro? Porque ele sabia da vida e conduta que ele tinha, que se ele morresse ali, ele saberia que a eternidade dele já estava garantida. Ele saberia que ele ia alcançar o céu. Então, gente, nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos realmente, como Paulo, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ou seja, Paulo não temia a morte, Paulo não temia nada, porque ele tinha certeza daquilo que ele vivia. E muitas vezes nós não temos certeza do que vivemos. Muitas vezes nós vivemos oscilantes, muitas vezes a gente tem dúvidas de coisas que Deus coloca, muitas vezes a gente tem questionamento, sendo que nós deveríamos viver, morrer, fazer o que for possível e necessário para honrar e glorificar a Deus, né? Porque em tudo aqui Paulo falou: façam tudo isso para honrar e glorificar a Deus. Então, que nós possamos realmente refletir no dia de hoje, que nós possamos estar pensando e vendo e analisando as nossas atitudes, o nosso objetivo de vida, porque o objetivo de Paulo era Cristo. E é isso que devemos ser, né? É isso que nós devemos buscar. O nosso objetivo de todo cristão tem que ser viver por Cristo, tem que ser viver para honrar e glorificar a Deus, tem que ser viver para que as outras pessoas possam ter a oportunidade, através das nossas vidas, possam ter a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer realmente quem é Cristo realmente. Então, que nós possamos realmente buscar, que nós possamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas constantemente, para que realmente a vida de Cristo possa refletir em nós. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!